Chegaram umas perguntas legais aqui sobre isso também, né? Então, assim, sobre as caixinhas de perguntas que você abre e às vezes você explica coisas da medicina. Eu estava até lembrando, uma das perguntas aqui foi exatamente isso, né? Você ia voltar com o programa. Como é que é o papo que você faz? O Papo Saúde. Papo Saúde. É toda semana? Vai voltar? Como é que é isso? Então, eu tô já me organizando para fazer. Eu fiz a primeira temporada, onde eu levei vários colegas de diversas áreas para responder mitos e verdades da medicina e assuntos específicos. Por exemplo, eu falei assim que eu quero transformar a linguagem de saúde em uma linguagem acessível que chega para a população, que é quem precisa. Então, por exemplo, eu levei uma colega minha que é psiquiatra para falar a diferença de tristeza e depressão. Legal. Vai precisar usar remédio para sempre? Tipo, é um medo, um do preconceito. Então, isso é muito do bom. Dia a dia. Porque muitas vezes vai ter alguém que vai falar assim, vamos falar hoje sobre depressão. Mas a pessoa sabe se ela tem ou não tem? Então, assim, eu quis trazer a medicina numa linguagem que seja realmente faça parte da vida das pessoas. Então, assim, vou ter que usar remédio para sempre? Bariátrica. Por que a pessoa volta a engordar? É tudo igual? Sim. Então, assim, eu fui trazendo muitos profissionais. Diferença de vapor e cigarro. Diferença, então, assim, eu resolvi trazer a medicina com especialistas. Claro. Mas com uma linguagem mais acessível. Então, eu fiz essa primeira temporada. Foi um sucesso. Daí eu fiz depois, no mês da mulher, eu fiz uma temporada que eram mulheres que investem na área da saúde. Legal. Que eu também entrevistei algumas mulheres que estão, que administram esse mercado, né, da saúde, trabalham com isso também. E agora eu estou me preparando para gravar a terceira temporada. E a terceira, assim, né? A segunda da parte médica, mas a terceira, assim, se for levar em consideração todos os episódios, mas eu tô muito animada, porque aí já vem as ideias, e vem, e as pessoas, igual eu falo, e aí eu vejo que as pessoas têm muita dúvida e não sabem onde procurar. Exato. Porque muitas pessoas me perguntam coisas, assim, diariamente, assim, do tipo, faz um papo né? saúde sobre isso, faz um papo saúde sobre isso, fala sobre isso. Sim. Então, a minha irmã tem isso, me manda foto de exame e fala, você pode falar sobre isso daqui? Circula, Sim, assim. sim. Então, isso é muito bacana, porque você vê que as pessoas E eu querem acho que, consumir. enquanto profissional também, muitas vezes a gente se questiona de, nossa, mas isso é tão óbvio, é tão simples, mas pro outro não é Que simples. não é profissional da área, né? Então, eu queria falar um isso pouco eu da acho estética, que é um ponto que a gente acabou passando aqui, mas eu queria a sua opinião sobre esses inúmeros novos procedimentos estéticos que muitas pessoas estão fazendo, não são só mulheres. Recentemente a gente viu um caso de um paciente que morreu de peeling de fenol, né? E eu queria entender exatamente por que esse paciente morreu, por que você acha que ele morreu, por que esse procedimento está sendo tão procurado. Tão banalizado também. Tão banalizado, de certa forma. Qual a sua opinião sobre peeling de fenol? Eu fiz até um vídeo sobre isso, que eu acho que o grande problema é justamente essa banalização dos procedimentos na internet. Muitas vezes o que acontece, eu acho bacana, as pessoas gostam de compartilhar os resultados, só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é individual. Cada um vai organismo- reagir de uma maneira. Então, nem sempre você vai responder, às vezes você não tem indicação. E muitas vezes as pessoas, elas chegam assim, eu vi isso aqui na internet, eu quero fazer igual. Mas será que você tem indicação? Então, eu acho que a minha primeira crítica é você sempre ter um profissional, né, assim, habilitado, né, que tenha capacitação para fazer aquilo. Mas antes disso, até se a gente voltar um pouquinho mais, é a questão, você está fazendo isso por você ou pelos outros? Eu acho que essa é a grande pergunta. Sim. Porque não é uma, não é duas, nem 3 vezes que eu atendi paciente que falou, minha amiga fez, eu acho que eu também quero fazer. Então, assim, você está fazendo isso por você ou para se encaixar nesses certos padrões que às vezes a gente vê aí na internet que é o novo conceito do que é bonito. Essa sabe? linha, ela é realmente muito Muito tênue. tênue. E eu acho que a pergunta é justamente essa. É um gesto de autocuidado comigo, é um carinho que eu tô tendo com a minha autoestima, com o meu corpo, com a minha saúde mental também que reflete, ou eu tô fazendo isso para suprir uma expectativa do outro e tentar me encaixar em um padrão que nunca vai ser alcançado no final das contas. E eu acho que quando a gente acha que minimamente a gente está se encaixando nesse padrão, esse padrão já mudou. Porque a todo momento isso muda e é uma coisa realmente É inalcançável. muito dinâmico, É exato. muito dinâmico. E aí você gera sempre uma quebra, uma frustração, porque parece que você nunca tá bom o suficiente. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, porque gera muito essa frustração. É bem isso, você tá fazendo isso pra você
ou porque você estão colocando que isso aqui é importante para você. Você tem que muito saber isso, o que é necessário para você, o que vai te fazer feliz, sabe? Para justamente não criar essa coisa, essa frustração, porque senão acontece, você faz agora um procedimento, daqui 2 meses lançaram uma coisa nova, mas eu também quero fazer esse novo. Por quê? Porque eu tenho que fazer. Antigamente, a gente, assim, no lado dos homens, né? Antigamente o ideal era ser grandão, fortão e tal, e muito homem acabava tomando bomba e tal, ficava muito forte. Hoje já é ser mais slim. Eu acho que para as muito mulheres é dinâmico. bem parecido, Muito né? dinâmico. Antigamente as mulheres queriam ser grandonas, aí botavam um silicone gigante, botavam bunda e tal. Desses procedimentos, além do peeling, que eu quero a sua resposta que eu ainda, comecei a falar no qual desses procedimentos que eram muito usados há um tempo atrás e hoje já não são mais? Peeling primeiro. Não, da questão do peeling, ele voltou. Ele faz mais de 50, 60 É uma anos limpeza que profunda da pele, é. né? O que acontece com o peeling, existem vários tipos, né? O que aconteceu, assim, não estou aqui julgando, não sei o que aconteceu realmente com aquele Paciente. moço, mas a gente levantou realmente essa questão sobre o peeling de fenol. O peeling de fenol, ele é muito agressivo. Ele vai fazer ele coagula as proteínas que são da nossa pele e faz uma queimadura e uma troca de pele. Então, e ele é profundo, ele tem absorção na corrente sanguínea, ele precisa ter exames antes para questão renal, hepática, cardiológica também, porque ele pode causar uma arritmia, por isso que é orientado ter a questão de monitorização. Muitas pessoas, por ser um peeling profundo, ele acaba pegando e sendo indicado, né, para o rejuvenescimento de pessoas que já têm uma flacidez mais expressiva ou que tem, por exemplo, a pelinha aqui sobrando, né, a Sim. pálpebra, Na que a gente, pálpebra. exatamente. Então, ou pode ser usado em cicatriz pontualmente, mas assim, geralmente são pessoas que já têm uma outra comorbidade, outra doença, já Sim. pode usar algum outro medicamento. E hoje está sendo usado na estética, assim, E né? tá- Sem é- necessidade, talvez. Então assim, eu acho que ele é utilizado quando bem indicado, ele precisa ser indicado para um profissional capacitado e que vai conseguir manejar todas as complicações. Por quê? Porque aí você vai falar para mim assim, mas é uma pessoa que estudou as complicações? Gente, tem que manejar tudo. Eu fiz curso de peeling de fenol, eu fiz vários cursos com práticos de complicações, tive prática, aula de complicações adoidado, e eu nunca me senti capacitado tecnicamente para fazer esse procedimento. Por quê? Porque você tira toda a proteção da pele, você pode gerar uma infecção, você e tem reações que muitas vezes a gente não imagina. Alergia. Tem Sim. pessoas que podem ter alergia à poeira e no outro não tem. Exatamente. Exato. E tem pessoas que você Desconhecem. pode ter a primeira vez que Sim. nunca teve, a vida inteira. Tem pessoas que comeram camarão a vida inteira, não sentiram, comer uma vez, de repente teve uma crise Sim. alérgica. Então, assim, Você desenvolve. exato, tem reações que a gente não consegue prever. Então, você tem que estar habilitado para pegar e todas as situações. Tipo, Sim. aconteceu isso. A questão do peeling de fenol, eu realmente acho ele muito agressivo. Eu acredito que tem que ser muito bem indicado. Porque existem outros tratamentos que também podem ser utilizados, Sim. né? O que está acontecendo é que existem pessoas muito jovens que estão utilizando justamente pela questão da internet, pela questão eu acho que eu preciso isso. E aí Sim. você vai, às vezes, em algum profissional que chega para você e faz porque você quer, sem a indicação, sem os exames, Sim. sem né, um monitoramento que é muito necessário, daí você pode ter uma complicação. Eu vejo hoje nas redes sociais, às vezes, meninas tão novas, crianças mesmo, postando rotina de skincare. Eu falo, gente, existe skincare para criança? Até uma dúvida minha, se você puder responder. Porque eu acho tão absurdo, assim, uma coisa é você usar um protetor solar, algo assim, mas às vezes a pele nem precisa daquilo, né? Tão novinha. E, acrescentando essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta também. Com que idade você aconselha as mulheres, principalmente, começarem a fazer Botox? Primeiro Olha, sobre... Não, vamos lá. Eu acredito Acho assim, que eu tô atrasada. existem produtos que podem ser utilizados em crianças. Então, assim, existem padrões que a gente tem, por exemplo, que nem na Coreia, que tem muitas. E é bem isso. Eu também me peguei esses dias e falei, caramba, pessoa nova já fazendo uma rotina grande de skincare. Filtro solar a gente precisa usar sempre, Sim. gente. Para 6 meses a gente precisa usar sempre. Mas hidratante também. Então, assim, existem a questão de O homem protocolos... também precisa usar filtro solar. Com toda certeza, com Homem toda só usa certeza. quando vai na praia, hein? Exatamente. Tem que usar diariamente. Então, assim, nós temos produtos que têm, né? Que tem o selo de que pode usar em crianças. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar muito os padrões que estão colocando, porque por muito isso é questão de TikTok. Então, assim, Sim. já vai criando o hábito de usar porque ela quer usar. Sim. E aí a indústria vai gerando produtos que elas podem Sim. usar. Então, assim, Sim. a gente não tem como tirar. A gente tem que prestar muita atenção se essas crianças
tem indicação daquele produto ali. Indicação não, perdão. Podem utilizar, não vai Sim, fazer mal. sim. Mas Em relação ao Botox, a relação Botox, então... com que idade, né? Porque na minha época, eu vou falar assim, na minha época eu sou mais velho que vocês. A gente falava assim, injeção na testa, nem de graça. Hoje em dia paga Hoje a milhões gente pra tomar paga, injeção na exato. testa. Boa. É bem isso mesmo. Mas o Botox, ele vai muito de pessoa para pessoa. Então, assim, por exemplo... Não tem uma idade assim, limite? Porque hoje as meninas estão fazendo cada vez mais jovem. Porque existe o conceito de Botox preventivo, que é para você evitar de ter a ruga. A ruga. O que eu sempre... a gente tem as rugas que são estáticas, que é, por exemplo, rugas quando você está parado, que fica já as A rugas. marcação. As marcações. E você tem as dinâmicas, que é quando você começa a fazer e ela aparece. Tipo, você sorri, Sim. aparece aqui o famoso pezinho de galinha. Então, assim, eu indico a fazer quando você começa a ter aqui as rugas dinâmicas. Independente da Para idade. você evitar com que ela se torne fique aquela linha, estática. exatamente, Sim. aquela linha fina já fique marcada. Sim. Mas Independente da idade, né? lógico, como eu disse assim, a partir dos 25, assim, eu não consigo dar uma idade específica, mas eu acho Mas as que a mulheres estão parte- fazendo mais novas. porque quando o hoje nosso em colágeno começa a diminuir, então eu Com essa comecei a fazer questão- com 27, então, mas começaria a ter feito um pouquinho antes também. dia. Com Sim. essa questão dos procedimentos, eu sempre me pergunto, e não só procedimento, mas quando eu vou fazer qualquer coisa assim que tá na moda, eu me pergunto, se não tivesse rede social, Será que eu faria? será que eu Isso faria? é um Eu bom acho que é um questionamento. parâmetro muito bom, Interessante. né? Porque será que se não tivesse o Instagram, eu ia ter vontade de colocar preenchimento labial? Ou eu estaria satisfeita com a boca que eu tenho? Você E eu sabe acho que que eu, esse questionamento é um parâmetro em bom. relação a isso, eu entrevistei um especialista em relacionamento aqui e a gente chegou no assunto que eu perguntei se ele sabia por que, que o homem mente, em geral, e por que, que a mulher usa maquiagem, né? E aí ele falou, porque a mulher gosta, inicialmente, ela se sente segura no que ela quer ouvir, e não pela beleza em si do homem. O homem, inicialmente, ele prefere a beleza da mulher. E depois, obviamente, as coisas se desenvolvem, né? Mas faz um pouco de sentido, porque a mulher, eu acho que tem um autocuidado muito maior do que o homem, né? Então ela acaba fazendo os procedimentos um pouquinho mais cedo do que os homens, né? Os homens estão começando a entender que tem que usar protetor solar, que tem que fazer um skincare, e as mulheres já começam um pouco mais cedo a se cuidar mais. Eu acho que essa questão da rede social influenciou muito nisso, né? E você deve ver isso com muita frequência, ainda mais indo nessa linha da dermatologia, né?